E tem aqui uma provável escalação do Cruzeiro, que o pessoal da Central da Toca fez aqui, ó. Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Lucas Vidalba e Marlon. O Wallace, Lucas Silva e Eduardo. Teves, Marquinhos ou Rodriguinho e Bolassi. Essa provável escalação do Cruzeiro aí para vocês. É um time adequado para esse jogo? É um time com condição de fazer uma boa vitória? O Caramujo, eu acho que sim. A gente pontuou muito o nível do adversário, né? Respeitando, claro, os jogadores ali do Democrata e a instituição, mas o Cruzeiro montou um elenco muito bom para poder ajudar ali o Cruzeiro nesse tipo de situação. Então, eu acho que é uma escalação interessante. Eu iria com o Rodriguinho titular. Tenho gostado do Marquinhos, inclusive falei várias vezes aqui, né, que no primeiro momento fui contra a contratação, mas tem chamado a atenção o desempenho dele nesse começo de temporada, mas acho que é o momento de dar esse tempo de trabalho para o Rodriguinho, até para o torcedor entender em que nível ele está. Jonathan Jesus é um outro jogador que eu preservaria, a gente comentava aqui em off, e o Samuel ele falou ontem, depois que eu fui me atentar a isso. Quando os jogadores ali eles não atuam, eles têm mais chance de treinar, né, mais firme, porque quando você joga ali 45 minutos ou mais, acaba que o treinamento no outro dia é muito mais um regenerativo. Então, se eu fosse o Cruzeiro, eu iria com o time completamente reserva para esse jogo, para poder o Leonardo Jardim ter mais tempo amanhã para trabalhar com os jogadores titulares, visto que a primeira parte da semifinal já é nesse fim de semana. O Cruzeiro provavelmente vai jogar no domingo, né? Até porque o maior rival precisa de jogar no sábado por conta da Copa do Brasil. Caso aconteça Cruzeiro e Atlético na semifinal, aí o Cruzeiro provavelmente jogará no sábado. Mas acho que é um time forte, acho que é um time que pode vencer e que tem jogadores aí que precisam de se mostrar mais. A gente fala muito de uma evolução do Wallace nesse começo de 2025, precisa de ter mais tempo de jogo. O Marlon é um jogador que eu tenho algumas críticas à temporada dele passada, mas não acho que é um jogador descartável. Olhando para o futebol brasileiro, o Cruzeiro tem duas boas opções para a lateral esquerda, Marlon e Kaique, mas o Marlon precisa de recuperar esse tempo de jogo. A gente sabe que ele teve uma amidalite, acabou tirando ele de treinamentos, e isso impacta muito no aspecto físico do jogador, mas olhando para essa provável escalação, é um time que me agrada e que, na minha opinião, tem totais condições de vencer o jogo de uma forma tranquila. E é nessa pegada aí mesmo, né? Esse time que tem que ser levado a campo, também concordo com o Pedro. O Jonathan Jesus, eu acho que é desnecessário levar para essa partida, viu, Caramujo? O Jonathan Jesus hoje, na minha opinião, se tratando das duas partidas que o Cruzeiro fez, as últimas, e que foi as partidas que mais exigiu do Cruzeiro, que foi a América e Atlético, ele foi o melhor da zaga. Hoje, Jonathan Jesus é o nosso melhor zagueiro, tirando as duas partidas aí. E não só isso, né? Que eu já tenho falado que até no time reserva, ainda sem ter um zagueiro capacitado como o Fabrício Bruno ao seu lado, eles também já sempre saía como um dos destaques, tanto que levou, né, a condição de se tornar aí no time titular aí, pedido por muitos. Eu não levaria ele, porque vem numa sequência aí forte de jogos, foi bastante exigido, apesar dos seus 20 anos, sábado ou domingo teremos um jogo importante da semifinal, corre-se o risco, né, sempre bom pensando em lesão, apesar que em todas as partidas e até treinamento, os jogadores, né, que exercem o esporte, no caso, né, de alto rendimento como futebol, eles correm esse risco, né, em todo o tempo, porém num jogo como esse, que sinceramente para o Cruzeiro em termos de pontuação não vai fazer diferença, o Cruzeiro já está classificado, você levar hoje o nosso melhor zagueiro e você tira a condição de ver um Bruno Alves ou um Janderson também ao lado do Vidalba ali, né? Porque se tem uma oportunidade do Cruzeiro, vem uma partida oficial, esses zagueiros desempenharem, é essa partida contra o Democrata de Valadares, pelo todo o contexto que nós já citamos aqui. A volta do Rodriguinho entre os titulares, acho que seria a volta não, né? Porque a volta dele somente em uma oportunidade, porque como titular ele não foi em nenhuma partida, entrou contra o Tombense, na minha opinião ele entrou bem, depois não ganhou mais oportunidade, eu entrar. Caiu a internet do Patrick aí também, Pedro? Caiu, ele tá tipo aquele símbolozinho de carregando. Daqui a pouco ele tá de volta, então, e continua aqui, deixa eu ver. Opa! Fala, Patrick! Do nada, Caramujo, que isso, hein?
Você é o empresário do Jonathan Jesus aí me boicotando, Não mas é sou. bem dele, viu? Tá me ouvindo bem Inclusive, eu aí? concordo com você. Eu preservaria ele, mas segue aí, amigo. Mas é só para terminar, Caramujo, essa questão do Rodriguinho, né? Eu entrarei ele como titular. Acho que é isso, né? Usar dessa partida para que dê oportunidades não só para minutagens, mas para aqueles jogadores, principalmente, que não ganharam tantos minutos assim. E o Rodriguinho é um dos casos. E só não levaria esse Jonathan Jesus aí entre os prováveis titulares, nem para a partida, se eu pudesse. Daria oportunidade para Bruno Alves ou Janderson na dupla de zaga. Eu concordo, confesso que eu também, pensando nesse time aqui, para mim seria esses os principais pontos, né? Gosto da ideia do Léo Aragão sendo o goleiro aí, acho que o Cássio vai ser o titular nas partidas semifinais, mas é bom ver o Léo Aragão tendo chance nessa partida, acho que o Fagner e o Marlon, como não jogaram nos últimos jogos, são as melhores escolhas também, né? E aí temos uma disputa aberta, eu acho que principalmente na esquerda, mas na direita também acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais. Também acho que o Jonathan Jesus, assim, agora que ele se firmou como titular, a gente sabe, é um garoto, jovem. Certamente, se perguntar se quer jogar, ele quer jogar todas, né? Mas, assim, acho que até para dar uma oportunidade aí pro Bruno, às vezes pro Janderson também, seria legal ver esses garotos aí tendo seus primeiros minutos no profissional. O Vidalba também estava meio esquecido, né? Não jogou aí nas últimas partidas. É bom que ele volte a ter uma oportunidade para a gente ver como é que ele tá. O Wallace e Lucas Silva, uma dupla de volantes mais experientes. Eu até acho que vale mais a pena botar os dois para jogar do que o Christian. O Christian está tendo oportunidade em quase todos os jogos e não tem entrado bem. Acho que nos últimos 3 jogos ele não foi tão bem. E é outro que está pendurado, né? Então acho que o Christian vai para o banco também. O Eduardo aí na vaga do Matheus Pereira, acho que é a substituição natural. Gostei muito dessa questão Tevez e Rodriguinho. Se a gente entrar com essa dupla, eu vou ficar muito satisfeito, porque o Rodriguinho vai para o banco e não entra. O Tevez nem para o banco está indo, né? A gente estava até procurando o Tevez nas imagens, né, Pedro? Para ver se ele estava treinando com o time principal, né? A gente, mas cadê o Tevez? O Tevez sumiu, mas ele está treinando com o elenco principal, sim. E aí o Bolassi no comando de ataque é a única opção mesmo, né? E o Marquinhos, por exemplo, eu acho que o Marquinhos é titular do time. Não faria muito sentido o Marquinhos jogar essa partida de hoje. Acho que ele tem que ficar no banco ali. Deixa o Rodriguinho jogar, gente. Vamos botar o moleque. Até porque, para a ponta esquerda, a hora que precisar tirar o Rodriguinho ali, tem o Kenji no banco, né? E alguns jogadores aí, só para falar também dos garotos, o Samuel confirmou, mas eu vi primeiro, foi lá no pessoal do Crias da Toca, que postou, alguns jovens aí que estão relacionados para a partida de hoje. O goleiro Marcelo, né? Marcelo Heráclito, que foi titular na Copinha, tá indo para o jogo. Então a gente imagina que o Cássio não vai ficar nem no banco, né? Porque tem Léo Aragão, Otávio e Marcelo. Então o Marcelo deve estar no banco. Os dois zagueiros, Bruno Alves e Janderson, o Kenji, que é atacante, e o Juan Índio, centroavante Juan Índio, também foi relacionado com a possibilidade até de fazer a sua estreia profissional pelo Cruzeiro, né? Ele que já está no radar aí há mais de 2 anos, mas nunca teve uma chance no elenco principal. Então, assim, acho que com esse time, com esse banco de reservas, e vários titulares também estarão no banco, viu, gente? Nós falamos aqui de Fabrício, de Romero, de Matheus Henrique. Esses aí têm até uma tendência, alguns não ficarem no banco para não correr o risco de tomar o terceiro amarelo e ficarem suspensos. Mas jogadores como, por exemplo, Kaique, que não deve ser titular, deve estar no banco. O William, a mesma coisa. Olhando ali para frente, talvez Matheus Pereira e Dudu estejam no banco também. Vocês pensariam assim, em titulares no segundo tempo ou no máximo de experiência possível, independente de como tiver o resultado? Ô Caramujo, na hora que você falou dos meninos que estarão relacionados, eu já até escrevi aqui, ó, as 5 substituições que eu já faria. Logicamente vai depender do contexto da partida. O Cruzeiro levou o Cauã Prats em uma partida. Qual que foi, Pedro Caramujo? Me lembram aí que o Cruzeiro não teve a oportunidade de usar. Itabiri teve a oportunidade de usar um menino e não usou. Eu acho que nesse jogo o Cruzeiro teria que fazer isso. Ó, primeiro, eu já entraria como titular ali, pelo menos um dos zagueiros dos meninos, né? Bruno Alves ou Janderson. Então, minha primeira mudança no segundo tempo seria a saída de um para a entrada de um outro. Talvez não já depois do intervalo, mas durante a partida. Então, entrando com o Bruno Alves titular, por exemplo, a minha primeira mudança seria o Janderson no lugar do Bruno Alves. Depois o Peralta no lugar ou do Wallace, Depois o Christian no lugar do Lucas Silva. O Kaique Kenji no lugar ou do Rodriguinho ou do Tevez.
e o Juan Índio no lugar do Bolá. Seriam minhas 5 substituições pensando aí, porque eu aproveitaria para dar minutagem não profissional para esses meninos. É uma partida que o Cruzeiro precisa usar para isso, é a oportunidade. Então, não vejo a necessidade nenhuma. Primeiro, realmente de Fabrício Bruno, Romero e também o Matheus Henrique para a partida, e não colocar titular, a não ser, como eu disse, né, no contexto da partida ali, o Fagner machucou. Em vez de você colocar alguém para improvisar, entra com o William, não sei. Mas eu já teria até minhas 5 substituições aqui, promoveria aí a estreia desses meninos, quase todos aí no profissional, viu, caramba? Eu concordo muito com o Patrick. É claro que a gente pensa nas substituições, mas o contexto do jogo é o que vai mandar. Mas se o Cruzeiro puder evitar, digamos assim, usar jogadores titulares, eu acho que é o momento. É um jogo que o Cruzeiro já está classificado. É claro que não é uma forma de desrespeitar o adversário. Acho que o próprio adversário também sabe que não é assim. E o Cruzeiro é o momento, a janela que o Cruzeiro tem para promover os primeiros minutos de uma galera desse time. Principalmente os meninos que estão fazendo essa transição do sub-20 para o profissional. O sub-20 ainda não tem nenhum campeonato nesse primeiro momento, então é necessário que esses meninos não fiquem só treinando, é uma oportunidade para que eles joguem. Eu também já pensaria neles para o segundo tempo. A gente sabe que o Bolassi é um jogador que tem sido utilizado várias vezes, né, como um jogador ali no segundo tempo, então se ele não vai jogar o tempo todo, acho que é um momento interessante de ter o Juan Índio. Acho que o Cauã Prates não foi relacionado, então, mas também concordo com o Patrick, seria uma ideia interessante tê-lo ali para promover, quem sabe, seus primeiros minutos. Eu acho que hoje é o jogo que o Cruzeiro pode se dar ao luxo de testar esses atletas, até para a gente entender de novo em que pé eles estão, né? Como é que está ali o comprometimento, a compreensão deles das ideias do novo treinador. Então, é o momento. Acho que tem jogadores também que já são profissionais, é o caso do Peralta, ainda não teve muitos minutos, pode ser utilizado. A gente tem o próprio Wallace, que a gente já comentou aqui, o Lucas Silva, eu falei isso ontem, acho que é um jogador que dentro das suas características pode ajudar o Cruzeiro, então acho interessante ele receber minutos contra o Democrata. Isso vai acontecer, é um treinador novo, e o Leonardo Jardim fez questão de ressaltar que ele observou o time ali por vídeos, por relatórios, mas que ele quer também ter esse contato ali direto, ver os jogadores, para observar determinadas coisas que às vezes no vídeo ele não consegue observar. Então, estou torcendo muito para que o Cruzeiro tenha uma boa atuação acima de tudo, mas que hoje seja um dia para a gente observar jogadores que ainda não tivemos tanta oportunidade de assistir ao longo desse campeonato estadual. E até pautado, Caramujo, naquilo que o Pedro citou no início da live, né? Baseando naquilo que o Samuca trouxe ontem, é verdade, a ponto de reflexão. Esses caras titulares que estarão no banco de reserva hoje, você preservando ele, né? Porque dependendo da minutagem que ele ganhar hoje, até implica na questão regenerativa de amanhã, né? E o Leonardo Jardim tem que ganhar mais um dia com todos aqueles disponíveis que tendem a ser titulares, porque já é um dia a mais de trabalho com esses atletas, né? Então, até pensando nisso, você não dá minutagens em um jogo desnecessário, na minha opinião, para colocar os titulares, para amanhã contar com todos no treinamento, e aí sim, aqueles que jogaram a partida, que são tidos como reservas, e os meninos da base, amanhã faz o regenerativo e o Cruzeiro ganha um dia a mais aí de trabalho.